Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai. Aqui quem nos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e ative a opção de todas no sininho. Já nos deu mais uma palavra no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14, capítulo 9, versículo 14 até o versículo 29, o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Aqui nesta palavra, nós aprendemos que há situações que nós, com nossas próprias forças, não podemos resolver. Não podemos solucionar o problema. Há momentos que nós não vamos conseguir resolver. Mesmo que a gente busque recurso com o outro, ajuda de um, ajuda de outro, não vai adiantar. Porque tem coisa que só Jesus pode resolver. Tem causas que só Jesus pode solucionar. Tem, aleluia, causas que só o Senhor pode bater o martelo e dar a vitória. A exemplo do homem endemoniado gadareno. Aquele homem sofreu vários anos, se não me engano, 38 anos, andando nu, comendo resto de ossos mortais, resto de osso de gente morta no sepulcro. Andava igual bicho, ninguém queria ter contato com ele. E ninguém pôde resolver o problema dele, mas Jesus chegou. E os demônios que estavam diante dele se prostrou diante de Jesus e teve que bater em retirada. A mulher do fluxo de sangue, do mesmo jeito, e 12 anos sofrendo com aquela enfermidade terrível. Ninguém poderia resolver o problema dela, nem ela, nem ninguém. Mas Jesus chegou, resolveu e curou ela, porque ela tocou nas orlas dele
nas orlas do Senhor com fé e foi curada. Jairo estava com a filha morta. Ninguém poderia resolver o problema de Jairo e ele sabia que só Jesus poderia ressuscitar. Mesmo ele sendo contra Jesus, perseguindo Jesus porque ele era um fariseu, ele sabia que só o Filho de Deus poderia ressuscitar sua filha. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A viúva de Naim já havia perdido seu esposo e agora o seu filho também tinha morrido. Ela já estava indo a caminho do cemitério, já estava indo enterrar, já estava indo no funeral. As pessoas já estavam levando o caixão para enterrar aquele jovem. Para ela não tinha mais solução, ninguém poderia mais resolver aquele problema dela, dar vida ao filho dela novamente. E Jesus chega e dá vida ao filho dela, ressuscita. Então, há situações que só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer. Não adianta a gente correr para um lado e para o outro, correr, pedir, se humilhar, quebrar a cabeça, se preocupar, ficar tempo de dar uma depressão, porque não vai resolver. Tem coisa que só Jesus resolve. O que nós podemos fazer é orar, jejuar, como Jesus falou. Os discípulos aqui tentaram expulsar aquele demônio, mas não conseguiram, porque eles não tinham vida de jejum e de oração, não tinham santificação diante de Deus. Então aquelas causas que a gente não pode resolver, que só Jesus pode resolver, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar o preço e Deus vai fazer a obra. Vamos santificar e Deus fará a obra, Jesus fará a obra. Porque para isso ele foi enviado, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para salvar aqueles que o Pai deu para ele. Glória a Deus. E este homem já havia recorrido a tudo que ele poderia. Ele recorreu, pediu ajuda onde ele podia pedir ajuda, ele pediu. O menino sofria disso desde a infância, desde criança, que o menino vivia possesso com esses demônios, o espírito mudo e o espírito surdo. Pediu ajuda até aos próprios apóstolos, mas não pôde resolver porque ele era um problema que só Jesus poderia resolver. Ou então se os apóstolos tivessem uma vida de jejum e de oração. Tem coisa que só Jesus pode resolver, mas se você tiver uma vida de jejum, de oração e de santificação, Jesus te dá autoridade para você também resolver. Há situações que Jesus dá autoridade para você resolver, mesmo sendo algo impossível, se você crê. Como Jesus disse, aleluia, no versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê e tiver vida de santidade e de obediência à palavra do Senhor, há situações que no nome dele você vai resolver, mas tem causa que somente ele pode resolver, e nessas causas o que nós podemos fazer é orar, jejuar e santificar, e o resto ele fará e paga o preço pelas causas. Então entenda uma coisa, tem coisa que só Jesus pode resolver. Não adianta a gente ficar preocupado. O que a gente pode fazer é orar, pagar o preço, jejuar e andar sempre na doutrina do corpo e da alma e do espírito, agradando a Deus. Porque o filho que agrada o Pai, ele presenteia o filho que é obediente, o filho que agrada o Pai dá presente. Qual é a forma do Pai dar presente? É atendendo os nossos pedidos, as nossas orações. Guarde essa palavra, que Deus nos abençoe na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus.